Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que o Espírito de Deus possa em nossos corações, dando devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição, e hoje, sábado 6 de julho, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 2, que ela tem como título Um Dia no Ministério de Jesus. Aqui, ó, Um Dia no Ministério de Jesus. E o que vemos na lição de hoje, que inicia-se hoje, que embora o tema principal de toda as Sagradas Escrituras, de todo o Evangelho, seja de revelar a identidade e a missão de Jesus, o Evangelho de Marcos, ele enfatiza muito o discipulado, né, e o seu custo. Assim como Deus chamou o Israel para refletir seu caráter, né, o seu amor, o Evangelho de Marcos, ele fala algo assim um pouco mais profundo sobre Jesus. E ele agora, Jesus está chamando discípulos, né, para fazer o mesmo, né, de mostrar o verdadeiro caráter dele para o mundo. E Marcos mostra, através de seus relatos, como o discipulado ele é um relacionamento antes de ser feita-se uma tarefa. E Marcos também deixa claro que Jesus chama seus seguidores para imitá-lo em serviço de humildade, né, de uma pessoa abnegada, com a perspectiva de que o ganho implícito em segui-lo, né, é o maior que seu custo, né? E a vida e o ministério de Jesus Cristo constituem uma demonstração abrangente do Evangelho. E ele é a personificação viva, né, das boas novas para toda a humanidade. Jesus tinha assim, uma percepção totalmente clara sobre a sua missão nesse mundo. O objetivo dele era alcançar pessoas de todos os lugares com o Evangelho de Deus, as boas novas para todos, né? Porque o desejo de Deus é salvar a humanidade toda. E o livro de Marcos que quer que nós vejamos que a vinda de Jesus exige de todos nós uma ação decisiva pela parte de cada pessoa, cada cristão, para nós proclamarmos o Evangelho e nós alcançarmos novos conversos para Cristo e nós espalharmos a verdade ao mundo para levar pessoas ao arrependimento. E pensando nisso, né, o autor da lição da Escola Sabatina dessa semana, ele colocou no verso para memorizar o seguinte: Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de homens. Que está lá em Marcos capítulo 1, versículo 17. Aqui nesse versículo, o foco principal que nós vemos nesse texto é o discipulado. O primeiro ato do ministério de Jesus, que ele foi de chamar pessoas comuns, pessoas simples, né, para deixarem a sua rotina normal de trabalho e se dedicar ativamente na obra do Criador para salvar pessoas. E no Evangelho de Marcos, Jesus inicia seu ministério terreno em associação com o Deus Pai, após ele ser ungido, né, pelo Espírito Santo, onde a Trindade ela está unida, ativa na terra, mostrando o Evangelho para salvar a humanidade. E Jesus, na forma humana, ele tinha autoridade para chamar discípulos
e eles, movidos através do poder do Espírito Santo, tocados pelo seu poder, que eles responderiam, né? Eles davam realmente uma resposta positiva. E nós vemos aqui em Marcos capítulo 1, versículo 38, Jesus diz: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também aí, pois foi para isto que eu vim. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 38. E Jesus se envolveu assim, de uma forma plena, né, no seu ministério, e isto era diário e bem ativo, né, e ensinando seus discípulos a fazer o mesmo. E o Evangelho de Marcos, ele apresenta o chamado de 5 discípulos, né, como Levi, que ele era filho de Alfeu, que ele estava sentado assim numa mesa na coletoria, e Jesus diz a ele, ó, segue-me. E ele imediatamente levantou-se e seguiu. Está lá em Marcos 2,13. Caminhando assim junto ao mar, Jesus, né, no mar ali da Galileia, ele viu 2 irmãos, né, Simão e André, que eles lançavam rede ao mar, e falou para eles que eles seriam pescadores de homens, porque a atividade deles era pescaria, eram pescadores de peixes, né? E eles seguiram o mestre, que está lá em Marcos 1,16. E pouco mais adiante, Jesus encontrou Tiago e João, que também eram pescadores, só que ali eles estavam consertando redes, que Jesus fez o mesmo convite e eles seguiram o Salvador, que está lá em Marcos 1,19. E Marcos relata também que sobre um sábado na cidade de Cafarnaum, assim, Jesus com várias atividades, com curas, milagres, conselhos, pregando o evangelho, ele buscava realmente salvar pessoas para o reino dos céus. E este sábado com Jesus aparece ali no livro de Marcos, já no seu início, né, que dá ideia ao leitor uma noção de quem é realmente Jesus. E nós estudaremos com detalhes na semana, que está ali em Marcos capítulo 1, versículo 16 a 45, onde se vê poucas palavras do mestre, né? Mas nós vemos várias atividades e ações para poder realmente mostrar as boas novas. E o Evangelho de Marcos mostra como a fé não é uma fórmula mágica, mas depende, né, de nós ouvirmos a palavra de Jesus e nós respondermos corretamente. Marcos enfatiza o espanto da multidão em relação às ações de Jesus, às atividades de Jesus, e mostra com bastante admiração essas pessoas, mas só que não é o mesmo que fé, porque fé ele é um dom de Deus, né? As pessoas podem estar motivadas, entusiasmadas, mas o importante realmente é a fé, e isso é um dom realmente divino. E a fé ela é muito mais do que conhecimento sobre Cristo, ela é uma confiança, uma entrega, um trabalho ativo, uma certeza de que Ele é suficiente para suprir as nossas necessidades mais profundas. É só ver no livro de Marcos o poder transformador de Jesus, a sua autoridade sobre todo o universo. Quando ele faz assim um breve chamado a servi-lo, a um discipulado, é uma ordem explícita, dirigida ali naquele momento para um demônio que acaba fugindo realmente do poder de Cristo, né? Porque Jesus ali deu os seus comandos e controlou todas as ações e os demônios fugiram. Ou quando ele faz uma visita a outros lugares, né? E ali dava ensinamentos, ele para todas as pessoas, inclusive doentes, né? Eis que ali também aparece um leproso que havia sido curado, e ele dá uma orientação a esse leproso
que ele deveria se apresentar a uma igreja diante do sacerdote a fim de batizá-lo, de ele ser purificado. E os estudos diários dessa semana são considerados coisas de aspectos sim, importantes do ministério de Cristo, conforme João Marcos fala no seu livro, no capítulo 1. Nós veremos também que quem foram os homens do mundo que Jesus chamou para serem seus discípulos. Mas qual foram as reações dessas pessoas, a reação de cada um deles? A resposta está ali em Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20, que nós veremos durante estudos diários nessa semana. Também veremos que experiência inesquecível aconteceu com as pessoas que estiveram na sinagoga, na cidade de Cafarnaum, e que verdades espirituais nós podemos extrair disso, desse relato para a nossa vida. Está lá em Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28. Como Jesus ajudou a família de Pedro e que lições todas nós podemos tirar e aprender com esse relato? Nós saberemos em estudo na semana, está lá em Marcos capítulo 1, versículos 29 a 34. E conforme João Marcos, Jesus se levantou bem cedo, de madrugada, antes do nascer do sol, e foi a um lugar assim tranquilo, sereno, para ele orar. Um lugar que estava em silêncio, né? Que lições espirituais nós podemos aprender com essa atitude de Jesus, com essa história? Saberemos durante essa semana, está lá em Marcos capítulo 1, versículo 35 até 39. O livro de Marcos, esse livro espetacular, ele relata que um leproso veio ao encontro do Mestre Jesus em busca de cura. O que essa história nos ensina sobre Jesus e o seu relacionamento, né, com as pessoas marginalizadas pela nossa sociedade? Quais seriam nossas atitudes? Nós veremos durante estudos diários e com bastante detalhes na semana, que está ali em Marcos capítulo 1, versículos 40 até 45. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras, ter entendimento, e você passa realmente a ter uma nova visão da sua vida e entender realmente que aqui nós estamos com peregrinos, que o intuito de Jesus é levar nós à salvação, para que nós possamos ser mais um discípulo na pregação do Evangelho. E não é só isso. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus levará você, a sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais na sua segunda vinda, que está próxima. E sabe que ao chegar no céu, meu amigo, você não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições, não haverá perseguições. Você terá a oportunidade de estar face a face com Cristo. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.